Boa noite, graça e paz, como é que vocês estão? E aí, como é que está a sua casa, a sua família, a sua igreja, a sua fé? Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Deixa o seu like, a sua curtida é muito importante para a TV Viva a Promessa. Seu comentário, seu nome, o local onde você está agora, sua cidade, seu estado, mesmo você que assiste depois, deixa o seu comentário, é muito importante para o canal da TV Viva a Promessa. Isso gera engajamento, gera visibilidade nos conteúdos que aqui são produzidos, tá bom? E compartilha o link dessa transmissão agora. Faz isso aí com as suas listas de WhatsApp, os seus grupos que você participa, para que o pessoal possa também ter acesso a esta reflexão, a este momento de promessas de esperança. O nosso tema de hoje é Eu Vejo Você. Vem com a gente, depois da vinheta a gente reflete na Palavra de Deus. Legal? Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 36. Vamos lá? E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com um unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: tu julgaste corretamente. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Tua palavra foi lida, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco com poder, fala conosco com amor, fala conosco através da Tua graça. Ilumina, Senhor, inspira a nossa compreensão, os nossos pensamentos, nos edifica, nos corrige e nos orienta. Em Teu nome, para a Tua glória, para o Teu louvor eu oro. Amém. Essa é uma das histórias mais emblemáticas que a gente tem nos evangelhos. O que aconteceu aqui tem nuances, tem drama, tem escândalo, de uma forma muito latente, muito aguda para cada um de nós. A gente inicia a narrativa aqui no Evangelho falando de um fariseu que queria receber Jesus em sua casa. Nós temos aqui nessa narrativa 3 personagens. Você tem o fariseu, você tem a mulher, você tem Jesus. E a narrativa vai explicando o papel de cada um. Um dos fariseus, ele desejava que Jesus comesse com ele. Ele queria que Jesus fosse até a casa dele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Jesus aceita o convite e vai. Primeira coisa, você sabe nos evangelhos que fariseus não ganham uma nota excelente em função do comportamento, das práticas, do legalismo deles.
Fariseus fazem parte de um dos grupos que Jesus mais censurou, mais criticou e com palavras, com percepções, mas chegou inclusive a censurar, a rejeitar muitas vezes. Embora o Evangelho estar sendo oferecido para todos, como a gente vê aqui. Embora existisse uma barreira, embora existisse comportamentos censuráveis, o fariseu convida e Jesus vai até a sua casa. Jesus não tem preconceito do fariseu. Jesus ele não tem essa resistência ao fariseu. Jesus ele sabe que a missão dele é para salvar o mundo inteiro e a oportunidade é para todas as pessoas. Então Jesus vai para a casa do fariseu. E aí é interessante o verso 37, e eis que uma mulher da cidade que era pecadora, o evangelista ele dá essa ênfase, pecadora. Não fala para a gente, a narrativa toda até o final, não nos é dito, não nos é informado qual era o pecado dessa mulher. Veja, o fariseu, como estudante da Torá, ele sabia que todos os seres humanos são pecadores. Tudo bem que, de repente, ele, como um fariseu legalista, pudesse entender que ele fazia parte de uma casta, de uma elite, de uma classe espiritual superior, que não fosse tão pecadora quanto os demais pecadores. Ok, mas mesmo assim, ele tem uma mínima consciência, ainda que superficial, ainda que meramente técnica, ele tem consciência de que todos são pecadores. Mas o evangelista, ele faz esse destaque. Uma mulher pecadora. Por quê? Estudiosos entendem, interpretam que esta mulher ela era uma prostituta, mas não dá para afirmar. Mas com certeza era um pecado socialmente reprovável, um pecado extremamente escandaloso, um pecado que era censurável. Portanto, uma categoria de pecado que gera desconforto, agrava situações, você quer se ver distante daquela situação. Então aqui nós já temos dois personagens que entram em cena com Jesus, o fariseu e a mulher pecadora. Jesus aceita o convite para ir na casa do fariseu. E Jesus ele não vai rejeitar o que essa mulher pecadora vai fazer. Ou seja, na mesma cena, no mesmo espaço, no mesmo cenário, Jesus ele está recebendo essas duas pessoas e não está tendo preconceito com nenhuma delas. Então presta atenção como é que continua. Ela sabia que Jesus estava na casa do fariseu. Então ela trouxe consigo um vaso de alabastro com unguento. É difícil a gente imaginar como essa cena se deu, porque a casa é do fariseu. Ela não mora na casa. O texto não fala que ela era funcionária da casa, mas o fato é que ela devia ter alguma amizade entre os serviçais da casa. Esse fariseu, ele devia ser de uma classe social boa para convidar Jesus para ir comer na casa dele. Esse fariseu devia ter uma casa confortável e espaçosa. De alguma forma ela conseguiu entrar e quando ela entra, ela está decidida. Ela sabe que Jesus está lá e ela vai até Jesus com um vaso de alabastro. Você tem que entender que um vaso de alabastro naquela época era algo extremamente caro. Eu fiz uma vez a conversão desse perfume, de quanto custava esse vaso de alabastro. Se nós fôssemos comparar a dinheiro de hoje, nós estamos falando no melhor vidro de Chanel, um perfuminho Chanel hoje em dia, se não for pirata, você vai pagar alguma coisa já convertido para o nosso dinheiro entre 5 a 10 mil reais. Um vidrinho de perfume Chanel, o número 5, o mais poderoso. Um vaso de alabastro naquela época, convertendo para dinheiro de hoje, nós estamos falando em alguma coisa em torno aí de 20 a 30 mil reais. É muita grana. É muita grana. Então existe aqui o escândalo da oferta, o escândalo de quem quer ofertar e adorar no seu limite, com aquilo que tem. Essa mulher, ela vai desta forma na presença de Jesus. O verso 38, e ficando atrás de seus pés, chorando,
começou a derramar lágrimas sobre os seus pés e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-os com um unguento. Você percebe essa cena, o que está acontecendo? Essa mulher, ela entra com um vaso de alabastro, ela se joga aos pés de Jesus. Ela vai até os pés de Jesus. E aí o versículo dá muitos detalhes. Ela começa a chorar. E o texto diz que as lágrimas dela são derramadas em profusão. Você já deve ter chorado assim. Eu já vi uma única vez, mas eu vi. Eu poderia falar de mim, mas não vou falar de mim. Mas uma única vez eu vi um garoto, era um adolescente, chorando, que ele estava no sofá. A mãe trouxe para ele uma toalha, porque lenço não dava conta, toalha de banho, não toalha de rosto. Esse menino chorava e ele assentado, ele pulava, ele saía do sofá, qualquer coisa assim como de 30 a 50 centímetros, tamanho era o soluço dele, e os dois olhos dele corriam lágrimas como uma torneira aberta, e eu não estou falando de forma metafórica ou simbólica, essa é uma cena que eu vi. Eu não sei de onde saiu tanta água naquele garoto. E ele enxugava aquela toalha no final da nossa oração, do nosso aconselhamento, naquela parada difícil que eu fui enfrentar pastoralmente. Aquela toalha, ela ficou encharcada, que dava para torcer, uma toalha de banho com as lágrimas do garoto. Doída a cena. Quando eu lembro, eu tenho vontade de chorar. Eu tenho vontade de chorar porque eu amo aquele garoto. Graças a Deus, até onde eu posso saber e acompanhar, foi curado, foi restaurado, foi transformado. Mas aqui o texto está dizendo que ela derrama lágrimas sobre os pés de Jesus. E ao derramar as lágrimas, ela enxuga com os cabelos da sua cabeça. Note, essa mulher tem cabelos compridos, não é cabelo curto. Outra coisa que você precisa entender culturalmente na época, uma mulher naquela época, o gesto de soltar os cabelos em público indicava independência. E você sabe que naquela cultura mulheres não tinham independência. A maioria das mulheres não tinham liberdade. A maioria das mulheres, elas não tinham voz. Mas eu estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando de Jesus Cristo, que Ele dá voz. Eu estou falando de Jesus Cristo que vem para libertar o cativo. Eu estou falando de Jesus Cristo que muda hábitos, culturas, comportamentos. Ele quebra paradigmas. Então aqui essa mulher, ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos da sua cabeça, mas ela não para. Ela chora, as lágrimas caem, ela enxuga, ela beija os pés de Jesus. E ela faz isso em profusão, ela está beijando os pés de Jesus. E ao mesmo tempo, ela está ungindo com um unguento, com um vaso de alabastro. A cena aqui é uma cena que a gente não consegue imaginar. A gente consegue ter vislumbres dessa cena, mas é uma cena altamente impactante. É um momento de entrega. Essa mulher se prostra e ela é adoradora nesse momento. Ela causa constrangimento a todos que estão presenciando essa cena. Olha a continuação. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, ele falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. Essa expressão, o fariseu falava consigo mesmo, ele está pensando. Ele não está proferindo, ele não está emitindo sons, mas ele está pensando, ele está falando com o seu coração e com os seus pensamentos. E aí ele duvida. Se esse homem fosse profeta de verdade, observe, o fariseu, você aqui já começa a perceber um pouco da motivação do convite que ele fez para Jesus. O convite de receber Jesus na sua casa, para comer na sua casa, para jantar, almoçar, sei lá, na sua casa.
ele ouviu falar que Jesus é um profeta. Sei lá qual era o interesse do fariseu. Sei lá se ele não queria o que muita gente hoje em dia nas igrejas estão querendo. Pessoas muitas vezes vão para a igreja atrás de uma palavra profética, através de uma palavra que seja uma revelação para os seus problemas. Muita gente procura profetas na igreja e fala, me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra. Muita gente liga na casa de pessoas consagradas de oração querendo uma revelação. Como se existisse fartamente nas igrejas sérias, gente que fica aí com clarividência, videntes, lendo sorte, lançando profecias à torto e à direito. E não funciona assim, não é assim, nunca foi assim. Deus, ele tem palavras proféticas? Tem. Deus pode te dar uma revelação específica para a sua vida? Pode. Mas não é desse jeito. Não é com esta motivação. Não é nestes cenários de poder. Eu tenho poder, eu tenho uma casa, eu tenho recurso, eu posso convidar Jesus para vir almoçar aqui. Ele é profeta. Aí nesse momento, o que o fariseu pensa com ele? Esse homem não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia quem e o que, ou seja, quem é esta mulher e que tipo de mulher é ela. E ele enfatiza nos pensamentos dele, porque ela é uma mulher pecadora. Veja, a cena é tão forte que o dono da casa, o fariseu, não teve coragem nem autoridade para ordenar que a mulher saísse da casa dele. Porque isso seria o natural e não seria uma coisa condenável. Ora, eu estou na minha casa, uma pessoa estranha que eu não convidei, que eu não chamei, invade a minha casa, eu posso muito bem abrir a porta e falar, por favor, ponha-se daqui para fora, é o mínimo. Eu posso fazer isso. Eu tenho direito de fazer isso na minha casa. Aquele fariseu poderia ter feito isso, mas não. A cena é impactante, a cena é constrangedora. Ele está olhando para o Jesus que ele convidou para casa e Jesus está recebendo essa adoração e Jesus está em paz. Jesus não está vivendo nem suportando o constrangimento, a vergonha, a indignação que estão passando pelo coração, pelos pensamentos, pelas imaginações do fariseu. O detalhe aqui, daqui para frente na narrativa, você vai perceber que Jesus, ele lê. Jesus, ele sabe o que vai no nosso coração. Jesus, ele sabe o que nós pensamos. E aí Jesus imediatamente já propõe a narrativa de um exemplo, uma pequena parábola. Olha o que Jesus vai dizer. Respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, eu tenho algo a dizer-te. Olha que interessante. A mulher está lá. O Simão, o fariseu, está pensando tudo isso. Jesus sabe que existe ali uma saia justa, existe ali uma situação delicada. Então Jesus fala, eu tenho algo para te dizer. E ele diz, mestre, diga. Chamou Jesus de mestre. Não ousou chamar de profeta, porque profeta ele já estava em dúvida se ele de fato era. Mestre, diga. E aí Jesus começa. Havia um certo credor que tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, tu julgaste corretamente. Muito interessante. Jesus, ele dá o exemplo. Um cara deve um montão de dinheiro, o outro deve um pouquinho de dinheiro, e nem o que deve pouquinho, nem o que deve um montão, tem grana para pagar. Aí o credor simplesmente vai lá e perdoa ambos. Perdoou a dívida. Que foi exatamente o que Jesus fez comigo e com você, é exatamente o que Deus faz comigo e com você. Ele perdoa os nossos pecados, independente se eu tenho pouquinho ou se eu tenho um montão. E muitas vezes a gente vai achar injusto que se perdoe aquele que fez um montão, mas a gente acha justo que o nosso pecado seja perdoado. Então Jesus, ele pergunta, quem vai amar mais o credor? Aí o fariseu responde, eu suponho, eu não tenho certeza, eu suponho que aquele que devia mais, amará mais.
E Jesus responde: parabéns, nota 10, você respondeu corretamente. Quando a gente chega nesse ponto, a gente vai perceber que o fariseu, ele representa a maioria de nós. O fariseu, ele consegue fazer leituras técnicas da vida. A maioria de nós consegue fazer leituras técnicas a respeito da vida. A gente sabe julgar o outro. A gente sabe julgar os outros, a gente sabe julgar o vizinho, a gente sabe julgar o irmão que senta no banco do outro lado, a gente sabe julgar o pastor, a gente sabe julgar o ministro de louvor, a gente sabe julgar o pessoal que cuida da transmissão, que cuida da projeção da letra no telão. Quando tudo dá errado, a igreja inteira vira o pescoço para esses caras. Vocês não vão corrigir isso aí? A gente é bom. Nós somos bons para julgar corretamente o erro dos outros. Então Jesus vira para o fariseu e fala: poxa, parabéns, você julgou corretamente, agora daqui para frente. Jesus vai dizer para o fariseu assim: só que as coisas estão escandalosamente acontecendo ao vivo, diante do seu nariz, Simão, e você não está enxergando o que está acontecendo. Olha só como é que continua a narrativa. Olha só o que Jesus vai falar para ele. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Então presta atenção na cena. Ele está conversando com Simão, mas o texto fala voltando-se para a mulher. Ou seja, ele provoca Simão a dirigir o olhar para a mulher que está lá prostrada. Ele está aqui nesse nível conversando com o fariseu, mas a mulher continua chorando e enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, beijando os pés, derramando unguento. Ela continua prostrada, assim, com um enorme prazer, voluntariamente, exageradamente, adorando a Cristo, o Senhor. Então aí Jesus vai falar: vês tu esta mulher? Olha a pergunta que Jesus está fazendo para Simão. Vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. É muito interessante. Jesus ele está dizendo que a forma legalista, a forma técnica com que se obedece à lei não é tão importante quanto a forma voluntária, verdadeira e amorosa com que a gente obedece à lei. A forma simplesmente do toma lá da cá, do 1 mais 1 igual a 2, eu preciso obedecer para não ser castigado. Esta forma, ok, ela tem o seu valor. Eu não quero desprezar essa forma, porque é importante haver ordem, haver equilíbrio, haver, um mínimo de organização e hierarquia, uma coisa organizada nos ambientes onde a gente transita e frequenta. É óbvio que sim. Ninguém está dizendo que não. Mas Jesus está falando e comparando. Poxa, Simão, eu cheguei aqui, você não trouxe água para lavar os meus pés. Sabe o que ela trouxe? Ela trouxe lágrimas. E lágrimas têm um preço muito mais elevado do que água. Simão, ela não, você não me deu toalha, ela enxuga com os cabelos. Simão, você não me beijou, cara.
Você não me deu ósculo santo. Eu cheguei aqui, você só me colocou à mesa e está tudo certo. E ela não para de me beijar. Simão, você não derramou óleo na minha cabeça e ela não para de me ungir com unguento. E Jesus faz uma comparação. O óleo é infinitamente mais barato do que um unguento. Mas nem isso você fez, Simão. Então eu quero dizer para você, Simão, o seguinte: aquele que muito é perdoado, ele muito ama. E olha que os pecados dela são muitos. Jesus, ele não esconde, ele tem consciência, ele sabe com quem ele está tratando. Aquele pensamento maldoso do fariseu, de Simão, lá atrás, no início da narrativa, se ele fosse profeta, ele saberia. Jesus sabia com quem estava lidando. Jesus sabia da multidão e dos enormes pecados, dos escandalosos pecados daquela mulher. Ele sabia. Os pecados dela são muitos, os pecados dela são grandes, mas ela não parou. Aquele que muito é perdoado, ele muito ama, ele ama mais. Mas aquele a que pouco é perdoado, pouco ama. Jesus também aqui, ele está falando uma coisa de dar valor para as coisas. Será que eu e você deveremos passar e teremos de passar por profundos vales de dor, de sofrimento, de distanciamento da palavra, de desobediência, para aprender a dar valor àquilo que nós estamos recebendo de graça diariamente na nossa vida, na nossa igreja, na nossa caminhada cristã? Será que nós teremos que passar por grandes perseguições para entendermos que precisamos nos colocar aos pés de Cristo, como igreja de Deus, adorando a Ele voluntariamente, exageradamente, clamando por um avivamento, clamando por graça, clamando por perdão? Será que vai ser preciso tudo isso? Será que nós precisamos, a exemplo da mulher da narrativa do Evangelho, a exemplo dela, sermos taxados e rotulados de grandes pecadores, com pecados horrorosos e impublicáveis, para reconhecermos que o único caminho é nos prostrarmos aos pés do Cordeiro? Então Jesus, ele coloca tudo isso para Simão, e aí no final ele vai dizer: os teus pecados estão perdoados. Vai, a tua fé te salvou. Jesus, ele recebe, ele aceita a adoração daquela mulher, ou seja, socialmente, ele aceitou o que ninguém aceitaria. Jesus quebrou protocolos, Jesus quebrou hábitos, Jesus, ele quebrou costumes. Como eu disse, Jesus quebrou neste dia paradigmas. Ele não teve preconceito nem com o fariseu, nem com a mulher. Ele abraçou os dois, foi na casa do fariseu e amou os dois, porque ministrou para os dois. Em algumas regiões da África, onde se fala o Zulu, as pessoas se cumprimentam com uma frase que, traduzida para o nosso português, é exatamente o título desta reflexão. As pessoas, quando passam umas pelas outras, elas se cumprimentam com a frase: eu vejo você. Elas se cumprimentam com esta frase: eu vejo você. Jesus, nesse texto, ele viu o fariseu e ele viu a mulher pecadora. É muito interessante que a mulher pecadora, ela não tem olhos para o fariseu, ela entra vendo Jesus. Também é muito interessante que o fariseu não tem olhos para ela. Os olhos do fariseu para ela são os olhos do julgamento da aparência exterior. Ele não sabe o que vai nos pensamentos, no coração e na intenção da mulher. O único que vê tudo o que está acontecendo aqui é Jesus. Jesus, ele vê os pensamentos do fariseu. Ele sonda as intenções da mulher pecadora e ele trata a todos com amor. Eu repito para você a pergunta que Jesus faz para Simão no versículo 44. Vês tu esta mulher? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você. Você consegue ver o seu irmão? Você consegue ver o seu cônjuge? Você consegue ver os seus filhos? Você consegue ver os seus pais velhinhos
que precisam de cuidados, precisam de você, mas você não tem tempo? Você consegue ver as ovelhas que estão fracas e sofrendo ao seu redor? Ou você acha que somente o pastor tem que ter um olhar para elas? Que não é responsabilidade sua também? Você consegue ver gente da sua família que está indo para o inferno? Você consegue ver? Jesus pergunta para o fariseu, dentro da casa dele, com uma mulher causando um constrangimento do tamanho do Everest ali no ambiente. Simão, vês tu esta mulher? Você reparou o que ela está fazendo? Você está vendo o que ela está fazendo? E aí eu empresto esse cumprimento em algumas regiões da África. Eu vejo você. Às vezes nós passamos por pessoas que a gente ama. No shopping, na avenida, na rua, no condomínio, na igreja, nos corredores, no salão social da igreja, e a gente não vê. A gente não cumprimenta. A gente não fala. E aí eu tenho gente africana, gente sofrida, gente que vive num continente extremamente pobre, que o cumprimento é esse: eu vejo você. A gente precisa ter esse olhar. A gente precisa olhar o outro. A gente precisa olhar o próximo. A gente precisa olhar para a nossa irmandade, para a nossa comunidade. A gente precisa ter esse olhar empático, esse olhar que ajuda, esse olhar que acolhe, esse olhar que perdoa, esse olhar que vai abençoar. Eu não quero dizer com isso que a gente tem que ter um olhar que aceita palhaçada na igreja, que aceita bagunça na igreja, escândalo na igreja, que aceita todo tipo de pecado. Não estou falando disso. Eu estou falando do que Jesus deixa de exemplo aqui. Simão, você está vendo essa mulher? Porque, Simão, eu estou vendo você. Eu estou vendo essa mulher, mas você não está vendo. Nós precisamos ter, a exemplo da mulher, o nosso olhar para Cristo, porque seja ela o que ela tenha sido, já que o texto não fala para a gente, mas o texto afirma, uma grande pecadora, uma mulher pecadora. Nesta cena, ela não foi desrespeitosa, ela não quis impor no ambiente as suas práticas, ela não quis acomodar as suas práticas à teologia bíblica, ela não quis modificar a Bíblia, ela não quis atualizar a Bíblia, ela não quis acrescentar a Bíblia, ela não quis subtrair da Bíblia, ela não quis fazer nada disso, ela simplesmente quis adorar com toda a sua intensidade e capacidade, ela quis dar o seu melhor, ela gastou as suas economias para trazer vaso de alabastro. Ela fez isso. E Jesus entendeu isso, a perdoou e falou: vai em paz, tua fé te salvou. Eu vejo você. Eu glorifico a Deus porque um dia Ele me viu. E até hoje, tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu penso, Ele vê. Ele está vendo você. E espera que nós tenhamos um olhar de bênção, um olhar de paz, um olhar de missão, um olhar de quem prega o Evangelho para todos os seres humanos, para que a gente leve essa palavra com unção e com poder, porque o olhar da nossa missão não será nosso, o olhar é o olhar de Deus, mas Ele quer que a gente olhe para onde Ele olha. Por isso Ele pergunta: Simão, vês tu essa mulher? E Ele diz para mim e para você: eu vejo você. Que Deus te abençoe. Nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom nos vermos aqui no TV Viva a Promessa. Que bom saber que Ele está olhando por nós e nos vendo. E que bom que o Espírito Santo de Deus pode nos impulsionar e nos inspirar para vermos também o nosso próximo, as pessoas que nos amam e que a gente ama e que vivem ao nosso redor e que precisam da gente e nós precisamos delas. Que esta graça e este poder esteja nas nossas orações agora.
Fecha os olhos aí em casa e a gente possa falar com Deus nesse momento. Santo e poderoso, a Ti a honra, a glória, todo louvor, majestade. Somente Tu és digno da nossa adoração. Santo, santo, santo e glorioso é o Teu nome. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por esse tempo de reflexão na Tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos e amigos que acompanham agora esta live. Que todos sejam alcançados e abençoados pelo Teu grande amor, pelo Teu grande poder. Que eles saibam que Tu está olhando por cada um deles. Em nome de Jesus, envia socorro para a gente. Envia cura, envia solução de problemas. Envia, Senhor, uma solução para as nossas interrogações, para os mistérios da nossa vida, para aquelas coisas que estão sem resposta e para todos os impossíveis que a gente tem aguardado de Ti, Senhor. Sê com Teu povo, sê com Teus filhos, guarda-nos na nossa caminhada. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, Deus te abençoe e até o próximo Promessas de Esperança.